Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um vídeo aula, certo? Dando continuidade a esse estudo no qual a gente já vem fazendo, né, sobre o Estado laico, né? Como nós vimos na outra aula, nós estudamos sobre o conceito, né, do que é um Estado laico, como que ele atua e quando foi que ele surgiu, né, aqui no Brasil. Então, né, como nós vimos, Estado laico nada mais é do que como que o Estado se coloca com relação à religião, né? Não se colocando a favor de uma determinada religião, mas ocupando uma posição de neutralidade com relação a isso. Então, quando a gente fala de Estado laico, é um Estado neutro, né, em que ele não é a favor de nenhuma nem de outra religião, né? Ele prega a não existência de religiões dentro das repartições públicas, né? Então, essa atuação ela foi se desenvolvendo no decorrer do tempo, desde quando o Estado laico foi aprovado no Brasil, né? Porque durante boa parte do tempo o Brasil ele não tinha um Estado laico. A sua colonização, o período de que ele era império, o Brasil era tipicamente nas suas constituições havia essa característica de ser um país católico, né? E só foi com a proclamação da República, né, que essa ideia, né, de laicidade, né, de Estado laico chegou ao Brasil, influenciado pelas visões muito europeias, né, por exemplo, da Revolução Francesa, né, que trazia muito disso, né, o Iluminismo, né, que são importantes movimentos que trouxeram essa ideia à tona, certo? Então isso foi aprovado dentro da Constituição brasileira e o Brasil passou a desempenhar a figura de neutralidade com relação à religião, certo? Então, desde esse período, né, até os dias atuais, as nossas constituições elas adotam essa postura em que o Brasil deve ser um país laico, ou seja, um país que não atribui uma determinada religião como certa ou errada, que não quer determinada postura de uma religião nas suas repartições públicas. Como é que a gente pode ver isso, por exemplo? O que são repartições públicas? São repartições que são geridas pelos órgãos públicos, né? É uma escola, é um posto de saúde, um hospital, né? Tudo que é público está relacionado com a administração do Estado. Então, esses órgãos, eles devem ter uma postura de neutralidade com relação à religião. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos discutir essa questão, né? E problematizar, será que o Brasil realmente é um país laico? Porque existe uma diferença entre a teoria e entre a prática. Na teoria, lá na Constituição de 1988, tem lá que estabelece que o Brasil é um país laico. E na prática, essa laicidade do Estado, ela está acontecendo? Será que quando a gente entra no hospital público, será que a gente não encontra lá um crucifixo, não? Uma imagem de um santo? Será que em algumas escolas que a gente entra aí, que a gente observa, será que não tem lá uma gruta, tem lá uma imagem de um santo, não é? E, por exemplo, Bíblias abertas, né? Então, tudo isso são representações que vão contra a ideia de Estado laico, porque na verdade não é para ter essa ideia de determinada religião, deve ter uma postura de neutralidade, essa ausência de religião dentro dos órgãos públicos. Não é que a gente vai deixar vai virar pessoas ateus, não. Eu posso muito bem adotar uma figura de neutralidade, de laicidade e ter minha religião. Eu não posso acabar misturando a minha religião com o meu trabalho, né? Por exemplo, eu trabalho numa escola, né? Uma escola pública. Então, é uma escola que deve ser uma escola laica, né? Ou seja, que não prega determinada religião. Agora, eu não posso adotar dentro desse meu trabalho, dentro dessa escola no qual eu trabalho, uma figura de determinada religião e pregar isso para as pessoas, né? Por exemplo, eu sou católico, mas eu não posso cobrar isso e levar para dentro do meu trabalho, né? Por mais que eu seja o professor de religião, mas no sentido de atuar em favor da diversidade religiosa. A gente está aqui para compreender que nós
vivemos numa sociedade diversa e não somente de uma determinada religião, né? Então, e aí, o Brasil realmente é um país laico? Como eu falei, né, existe uma diferença entre a teoria e entre a prática, né? Na teoria, sim, nós somos um país laico, porque está lá na Constituição, no qual a gente segue, que é a Constituição de 1988, que prega a laicidade do Estado. Nós vivemos num Estado laico. Agora a gente tem que ver que, será que na nossa prática, no nosso dia a dia, essa laicidade ela está acontecendo? Realmente que ela está acontecendo seguindo os seus critérios e sendo coerente com o que ela defende? Isso é o que a gente tem que pensar, é isso que a gente tem que problematizar. Então, o Brasil, pessoal, ele é o maior país católico do mundo, né? São estimados mais ou menos 127 milhões de católicos no Brasil. Então, ele é um importante cenário dentro da religião católica, né, que está presente em todo o mundo, né? E isso equivale a 65% da população, né? E aproximadamente 18% dos católicos em todo o mundo. Então, isso é uma pesquisa do IBGE, e a partir disso a gente pode perceber, né, a influência que isso pode ser tomado dentro da esfera pública, né? Como que isso pode vir para dentro da trazer essa ideia de religião, essa ideia de maioria católica, como que isso pode ser adotado dentro da esfera pública. Por isso que tem que tem que se fugir dessa ideia e buscar sempre a laicidade, né? Mesmo com maioria católica, o Brasil, né, ele é oficialmente um Estado laico, né? Ou seja, que adota uma posição neutra no campo religioso, buscando a imparcialidade, né? E buscando ir contra a discriminação religiosa, certo? Então, por mais que nós tenhamos uma maioria de uma determinada religião, a gente prega através do que está estabelecido na Constituição Federal, né? Que é a Carta Maior do país, que nós vivemos num Estado laico, num Estado em que vive uma posição de neutralidade com relação à religião, certo? Então, apesar de citar Deus no preâmbulo, a Constituição Federal afirma no artigo 19, né, tá lá na Constituição, é vedado a união no sentido de governo federal, né, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvenciá-los, embarçá-los no funcionamento e manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança ressalvado na forma da lei, né? Então é proibido qualquer manifestação religiosa dentro das esferas públicas, né? Porque isso vai contra a ideia de laicidade, né? Então esse trecho da Constituição, ele determina essa posição de neutralidade contra isso. E como eu falei, né? Não está pregando contra a religião, mas prega que deve haver uma neutralidade de posicionamento com relação à religião, para não favorecer uma e acabar esquecendo a outra. Porque como nós vivemos no Estado democrático, se a gente for acabar privilegiando determinado grupo, nós vamos esquecer de outro, né? E nós temos no Brasil mesmo uma diversidade religiosa muito grande, né? E por conta disso, devido a essa diversidade religiosa, a gente pode acabar prejudicando algum determinado grupo religioso, se a gente favorecer em determinação de outros. Então, como a gente não pode equilibrá-los, então é melhor neutralizá-los nesse sentido, certo? Então, adotar essa figura de ser neutro com relação aos grupos religiosos na esfera pública, certo? Então, a gente tem que pensar, né, e problematizar, será que essa ideia, será que isso é a teoria, mas será que essa prática ela está acontecendo, né? A gente vê, né,
é muito comum, e eu peço que a partir de agora, a partir dessa visão, vocês passem a observar os órgãos públicos, né, da gente. Uma prefeitura, os hospitais, as escolas, assim que vocês entrarem. Observem se esses órgãos, eles estão adotando uma figura, eles estão adotando uma posição de imparcialidade com relação à religião, né? Por quê? Porque a gente observa muito esses órgãos públicos no qual não era para haver nenhuma manifestação de um grupo religioso, porém eles estão adotando, né? E isso a gente vê até mesmo na Suprema Corte da Justiça Brasileira, né? Se a gente vê o Conselho Nacional de Justiça, né, que a sede é lá em Brasília, se a gente vê isso, e o que tem lá, bem no centro, lá onde tem todos os ministros da Justiça, né? Tem um crucifixo, né, lá na parede. Então, como é que um órgão público ele adota tal postura de determinado grupo religioso? Então, a gente percebe aí a incoerência com relação à ideia de laicidade, né? Como é que o órgão principal da justiça brasileira, no qual rege todas as leis do Brasil, que prega a ideia de laicidade, porém lá na parede existe um crucifixo, que é algo típico das religiões cristãs, né? Então isso já dá essa ideia de incoerência, né? E de que a teoria está longe da prática, né? Existe a teoria lá na Constituição que prega essa ideia de laicidade, porém isso não é pregado. E essa ideia e isso, pessoal, não acontece somente lá no Supremo Tribunal Federal, não. Isso acontece em várias partes do Brasil. Eu já vi muito isso, hospitais, escolas, que tem esse tipo de manifestação religiosa, que não deveria ter, né? Por exemplo, tem escolas que adotam celebrações no decorrer do ano, né? Em comemoração a determinado período, né? Grupos religiosos. Então, são coisas que não deveriam acontecer. Por quê? Porque quando isso acontece, é como se a prática estivesse ficando longe da teoria, né? E isso não é para acontecer. Tanto a teoria como a prática, elas têm que caminhar junto, né? Por quê? Porque uma não existe longe da outra, né? Para que haja a prática, tem que ter a teoria. E para que haja a teoria, nós temos que ter a prática. E a prática de quê? A prática de se manter firme em favor da laicidade do Estado. O Estado laico, em que não deve pregar uma determinada ideia de religião, certo, pessoal? Então, isso não é uma realidade somente de um determinado grupo lá em Brasília, né, como eu falei do crucifixo lá no Supremo Tribunal Federal, mas isso está na nossa realidade, no nosso município, nos outros municípios da região, né? Então, tudo isso mostra como que a prática ainda está longe da teoria. Outro exemplo que eu trago aqui para vocês de como que essa prática está longe da teoria, né? Como que a gente acaba fugindo dessa ideia de laicidade, é quando é adotado, por exemplo, o que nós chamamos de bancada evangélica, né? O que é essa bancada evangélica? Dentro de um grupo político, né, sediado lá em Brasília, tanto de deputados como de senadores, eles acabam criando, existe as bancadas, né? O que são essas bancadas? São grupos de deputados, de senadores, né? Que têm objetivos em comum, né? Que levam para a política objetivos em comum. Por exemplo, existe a bancada da bala. O que é a bancada da bala? É aquele grupo de políticos que prega o uso de armas, que prega essa ideia da liberdade da posse de arma, né? E que estão lá, são figuras na política brasileira. Existe a bancada da terra, né? O que é a bancada da terra, né? A bancada do boi, né? São aqueles políticos que são grandes fazendeiros, detêm uma grande quantidade de terra, assim como existe a bancada evangélica, né? O que é a bancada evangélica? É aquele grupo de políticos que são pastores,
que tem uma determinada ligação com a religião evangélica e que leva essas ideias para a esfera pública. Aí é que tá, né? Não é proibido um pastor, um padre, qualquer pessoa que tenha uma determinada ligação com a religião, ele se tornar político, não. Ele entrar na vida pública, ele entrar na política, não. Agora, a questão é que ele não pode levar a sua religião para dentro da esfera pública, né? Porque aí vai contra a ideia de laicidade, né? Por exemplo, se eu fosse um padre, eu sou padre, eu posso me tornar um prefeito, eu posso me tornar um deputado federal ou até um presidente? Posso, eu posso sim. Eu tenho essa liberdade para fazer o que eu quero. Porém, eu, como padre, eu não posso, a partir das minhas ideias que eu tenho dentro da minha religião, estabelecer e usar a política ao favor disso. Por exemplo, eu sou, digamos que eu seja evangélico, eu sou um deputado federal. Então, quando eu chego lá, eu vou usar da minha religião para criar um projeto de lei, para perseguir outras religiões, para ir contra a liberdade do aborto, por exemplo, né? Então, o que é que acontece? Essa bancada evangélica, ela acaba se utilizando das suas ideias, dos seus preceitos religiosos, né? Da sua ideia de religião, acaba utilizando a sua religião dentro da esfera pública. Então, essa bancada evangélica ela acaba fugindo e ferindo essa ideia de laicidade, né? Então, esse grupo ele vai contra essas ideias, vai contra essa liberdade religiosa no qual a Constituição brasileira ela estabelece. Ela vai contra a teoria e a ideia de laicidade que nós temos. E isso faz com que cada vez ficasse mais longe essa teoria da prática, né? E como eu falei, nós temos que buscar essa união entre a teoria e a prática, entre a Constituição que prega a laicidade e a nossa vivência, a nossa prática no nosso dia a dia. E a gente faz isso somente com as nossas atitudes, né? E sabendo reconhecer que nós vivemos numa sociedade laica, nós vivemos numa sociedade que deve pregar que existe várias religiões e não somente uma, e não também se utilizar de determinadas ideias religiosas e estabelecer essa ideia para toda a população, porque uma determinada ideia de uma religião não é uma ideia para outra pessoa. Se eu sou católico, né? Porém, eu não posso colocar as minhas ideias da Igreja Católica para alguém que é um indígena que tem outra religião, para um bandista que tem outra religião, porque aquela minha concepção de Igreja Católica, ela é para mim, ela não serve para o outro. Então, quando a gente acaba misturando essas ideias e querendo estabelecer isso no geral, nós estamos ferindo a ideia de laicidade do Estado, a laicidade que existe dentro da esfera pública.